Olá, olá, queridos, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma pequena revisão dos conteúdos que nós já estudamos em ciências, ok? Então, nós vamos revisar um pouco o conteúdo do água e meio ambiente, pontos cardeais, calendários em diferentes culturas e o ar, ok? Então, peguem aí os livros de ciências e localizem aí essas páginas, olha, e me acompanhem nesta revisão. Vejam só, água e meio ambiente. Nós vimos que a água é encontrada e utilizada no meio ambiente, né? Porém, há alguns processos que podem causar mudança de percurso e desvio desordenado da água. Então, qual é esse processo, Tia Dani? Processo de erosão, né? Transporte e sedimentação. É fundamental economizar água para não desperdiçar. Portanto, é preciso adotar algumas medidas e diminuir o desperdício. Gente, é importante a gente é, diminuir o desperdício de água, né? Apesar de muitas pessoas não terem ainda essa consciência sobre a preservação da água, né? Sobre economizar água, mas é necessário que as pessoas tenham, porque se isso não acontecer, né? Pode ser que nós não tenhamos água no futuro, né? Então é necessário que nós venhamos economizar a água para que ela não nos falte. A maior parte da eletricidade utilizada no Brasil é gerada nas usinas hidrelétricas. Então, foram alguns pontos que nós vimos quando estudamos o conteúdo água e meio ambiente. Nós estudamos também nessa unidade sobre os pontos cardeais. Vimos que os pontos cardeais significam pontos de orientação ou ponto de referência, como o próprio nome diz. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Entre os pontos cardeais existem outros pontos chamados colaterais. Os pontos colaterais são noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste. Entre os pontos cardeais e os colaterais existem outros pontos chamados de subcolaterais. Os pontos subcolaterais são nordeste, que fica entre o norte e o nordeste, leste-nordeste, que fica entre o leste e o nordeste, leste-sudoeste, que fica entre o leste e o sudeste, sul-sudeste, que fica entre o leste e o sudeste, sul-sudoeste, que fica entre o sul e o sudoeste, oeste-sudoeste, que fica entre o oeste e o sudeste, oeste-noroeste, que fica entre o oeste e o noroeste, noroeste, que fica entre o norte e o noroeste. Então, estes daqui são os pontos subcolaterais. Gente, nós vimos também nessa unidade sobre os diferentes tipos de calendário, ok? Então, existem três ciclos que são levados em conta no calendário. São eles: o dia solar. O dia solar é o tempo em que o Sol leva para ocupar a mesma posição novamente no céu. Um dia solar dura em média 24 horas. Outro ciclo, o mês lunar, né? O tempo de um ciclo inteiro da fase da Lua, esse ciclo dura 29 dias e meio. Muitos calendários de antigamente se baseavam unicamente nos ciclos da Lua para ordenar os tempos dos meses. O calendário que usamos hoje foi influenciado por essa medida lunar. E por isso, nossos meses têm em torno de 30 dias para se manterem perto do ciclo, ok? E por último, o ano solar. É o tempo entre dois inícios, né? De uma mesma estação, como por exemplo, o tempo entre o início deste verão e o próximo que virá. Este ano solar leva o mesmo tempo que nosso planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Com esta medida, definimos com precisão o início das estações climáticas, ou seja, as estações do ano, né? São quatro: primavera, verão, outono, inverno. Cada um ocorre em diferentes meses do ano. Vimos também sobre os tipos de calendário, né? O calendário juliano, o calendário solar egípcio, o calendário gregoriano, sendo que o calendário gregoriano é o calendário que nós adotamos no Brasil. Também fez parte dos nossos conteúdos o ar. Estudamos que o ar está em todos os lugares, dentro do nosso corpo, dentro da água, etc.
Vimos que a camada de ar que envolve a Terra chama-se atmosfera. O oxigênio é o gás de maior importância para os seres vivos, pois é o ar que respiramos. Apesar de o gás carbônico ser encontrado em pouca quantidade, ele possui uma grande importância. Ele é utilizado pelos vegetais na produção do seu próprio alimento, através do processo que nós chamamos de fotossíntese, ok? Vimos também no conteúdo A os tipos de vento, né? Brisa, vento alísio, ciclone, furacão ou tufão, tornados e vendaval. Foram alguns tipos de ventos que nós estudamos no conteúdo A. Vimos também sobre os aparelhos que usamos para medir a velocidade e a direção dos ventos, né? Exemplo disso são o anemômetro, biruta, catavento. São aparelhos usados aí para medir a velocidade e a direção dos ventos. No conteúdo A, também vimos um tipo de energia de suma importância, que é a energia eólica. Pessoal, a força dos ventos produz movimentos que geram energia, a qual é dado o nome de energia eólica. A energia eólica pode ser considerada uma das mais promissoras fontes naturais de energia, porque é renovável, ou seja, ela não se esgota. O aerogerador é um aparelho que transforma a energia do vento em energia elétrica. A energia eólica é considerada energia limpa, que não causa danos à natureza nem ao meio ambiente. Então, essa energia eólica, né? Ela é considerada uma energia limpa, porque ela não causa dano nenhum à natureza. Vimos também no conteúdo A as doenças causadas por vírus, as conhecidas viroses, né? Então, vimos exemplos de doenças causadas por vírus como varicela, rubéola, resfriado e gripe, sarampo. Poderia entrar aqui também, né, essa nova doença, né, questão da Covid, né? É a doença também transmitida por vírus. E as doenças causadas por bactérias, doenças bacterianas, né? A pneumonia, meningite e a tuberculose. Nesse conteúdo A, pessoal, nós estudamos que é preciso tomar algumas medidas para reduzir a poluição, né? A poluição do ar, a poluição do ar que nós respiramos. É muito importante que nós venhamos respirar um ar limpo, sem poluição. Mas nós sabemos que por causa de algumas circunstâncias, né, não é possível, né? Só em áreas de campo, em áreas verdes em que o ar não tem, né, tanta poluição, mas geralmente em áreas urbanas, nas grandes cidades, ocorre, né, a poluição do ar. Então, para que essa poluição ela venha diminuir, é necessário tomar algumas medidas, como regular os motores dos automóveis, criar combustíveis que poluam menos ar, colocar filtros nas chaminés das fábricas, evitar o desmatamento, porque as áreas verdes elas permitem que haja assim essa purificação do ar que nós respiramos, plantar árvores e acabar com as queimadas nos campos e nas florestas, incentivar o uso e adoção de novos meios de transporte, como a bicicleta. Então, aqui tem algumas medidas de como reduzir a poluição do ar. Tarefa de casa. A nossa tarefa de casa será no caderno de ciências, tá? A atividade está lá nos anexos. Vocês estarão copiando e respondendo no caderninho de ciências. A atividade é a seguinte. Primeira questão. Vocês vão citar 2 utilidades da água e 2 dicas de como usá-la com sabedoria. Segundo, quantos e quais são os pontos colaterais? Vocês vão dizer quantos são e quais são eles. Terceiro, pesquise e escreva o nome do mês em que começa cada estação do ano. O outono começa em que mês? Primavera, inverno, verão. Você vai colocar aí o nome do mês que inicia cada estação. Quarta questão. Qual tipo de calendário adotamos no Brasil? Lembra que eu falei? Qual o nome da camada de ar que envolve a Terra? Também falei na nossa revisão. Quais os gases que são encontrados com maior quantidade no ar atmosférico? Qual gás é utilizado pelos vegetais na produção de seu próprio alimento? Com suas palavras, explique como se formam as ondas. Nona questão. Cite a função dos seguintes aparelhos. Biruta, catavento, anemômetro. Qual é a função desses aparelhos? E a 10ª, por que a energia eólica é considerada
uma energia limpa. Então, queridos, caprichem na tarefinha, façam com bastante empenho, caprichem nas letrinhas da organização, façam o cabeçalho, preencham o cabeçalho e respondam todas as questões com capricho, ok? Que a Dani deseja para todos uma excelente manhã de estudos e qualquer dúvida que surgir, é só mandar uma mensagem para o meu zap que eu estarei explicando a tarefa, tá? E eu tenho certeza que vocês terão bastante êxito nessa tarefa. Deixo para todos um forte abraço virtual e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.